Daí, pessoal, mais uma resolução. Numa sala há 6 médicos e 10 engenheiros. São formadas comissões de 4 membros. Qual é a probabilidade que ela seja formada exatamente por 2 médicos e 2 engenheiros? Bom, então eu tenho 6 médicos e tenho 10 engenheiros. Então, nota que aqui eu tenho um total de 16 pessoas. Muito bem. E eu quero organizar aí comissões de 4 membros. Então, eu quero que na comissão ela é formada por 4 pessoas e eu quero que esta comissão seja organizada da seguinte maneira. Eu quero que tenha 2 de cada. 2 médicos, médico, médico, e 2 engenheiros, engenheiro e engenheiro. Então, eu quero que isso aconteça. Ó. Isso aqui é como se fosse a minha situação favorável dentro da probabilidade. Ok. Lembra que probabilidade de um evento é dado pela relação entre o número de situações favoráveis, ou seja, em que esse evento ele efetivamente se manifesta, que ele acontece, e em relação ao total de resultados possíveis, total de situações possíveis. Bom, então eu vou fazer primeiro aqui ó, o total de situações, ou seja, o total de comissões de 4 pessoas a partir desse grupo, sem levar em conta essa necessidade de ser 2 médicos e 2 engenheiros. Eu vou calcular todas as possibilidades de escolher 4 pessoas a partir destas 16. Então, observa que o total de casos ele vai ocorrer a partir de um grupo disponível que eu vou chamar de N igual a 16, é o total de pessoas de que eu disponho, para escolha de um grupo P igual a 4 pessoas. Então, se eu faço o cálculo de todas as possibilidades de escolher 4 dentre 16, eu tenho todas as comissões possíveis de 4 pessoas, descartando essa necessidade de ser 2 médicos e 2 engenheiros. São todas as possibilidades possíveis, total. E como que eu efetuo este processo de escolha, esse cálculo de escolha? Bom, se eu tenho um grupo de elementos e vou escolher alguns, sempre que eu tenho um N, um grupo, e vou escolher alguns, vou escolher P elementos desse grupo N, eu fico diante de situação de ou arranjos ou combinações. E como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou distinguir, eu vou escolher entre arranjos e combinações? Se a ordem interessa, eu tenho arranjos. Se a ordem não modifica a situação, não interessa, eu tenho combinações. Então, essa vai ser a minha técnica agora. Eu vou pensar. Se eu faço uma comissão formada por André, Beatriz, Cristiano e Diva, André, Beatriz, Cristiano e Diva, esta comissão é a mesma que Beatriz, Diva, André e Cristiano. Troquei a ordem de todo mundo, mas a comissão continua sendo o mesmo. O grupo que forma a comissão é o mesmo. Então, numa comissão, a ordem dos elementos não interessa. Por isso, combinações. Então, o total de combinações aqui, ou o total de comissões de 4 pessoas a partir de um grupo de 16, é dado por combinações de 16 para escolher 4. Eu vou lembrar para ti da fórmula das combinações. Eu vou colocar aqui, ó, num espaço. Vou colocar aqui.
combinações de n elementos escolhidos P a P. Isso é dado pelo fatorial de n no numerador. Aqui P fatorial. E a diferença n menos P fatorial. Lembrando que n é o total e P é o número de escolhidos. Então, vou aplicar isso nessa resolução. Aplicando a fórmula. N igual a 16, P igual a 4. Então, eu fico com 16 fatorial, que é o N, é o total. Divide por 4 fatorial, que é o P. E aí a diferença, 16 menos 4, 12. 12 fatorial. Então, isso aqui é o total de situações. Eu posso resolver isso, ou eu posso deixar indicado por enquanto. Eu vou resolver. Tá? Mas eu poderia, como os números não são tão pequenos, eu poderia deixar isso indicado, porque isso aqui vai ficar embaixo, né, o total. 4 fatorial 16. E em cima vai ter um outro cálculo. E aí, como vai ficar uma fração em cima também, depois tu faria a primeira multiplicando pela segunda invertida. De repente, haveria alguns cancelamentos. Tá? Mas eu vou fazer o exercício de um formato... Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas ele é mais linear, né? Mais fácil de entender. Eu vou fazer aqui essa resolução. Vou colocar aqui. Vou abrir o 16 até o 12. 16 vezes 15, vezes 14, vezes o 13, vezes o 12. Aí eu seguro no 12. 4 fatorial. E aqui 12 fatorial. Cancelamento, né? De 12 fatorial com 12 fatorial. Esse 4 fatorial aqui, ó, eu transformo em 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que é o fatorial de 4. Esse vezes 1, inclusive, nem preciso colocar, né? Porque não vai alterar, multiplicar por 1 ou não. Então, eu posso tirar esse vezes 1. E aí, vou fazer outras simplificadas aqui, ó. Por exemplo, 4. Posso simplificar por 16, que dá 4. O 3, eu posso simplificar por 15, que dá 5. E esse 14, eu posso simplificar por 2, que dá 7. Bom, já deu uma aliviada aí, né, nesse cálculo para mim. Eu chego ao valor 4 vezes o 5, vezes o 7 e vezes o 13. Aí eu tenho aqui 4 vezes 5, 20. Acho que fica mais fácil fazer isso, né? 4 vezes 5, 20. Vezes 7 vezes 13, 70, 21, 91. Isso é igual 2 vezes 9, 18, 2, 182, 1820. Então, 1820 é o total. Eu já posso colocar aqui embaixo, ó. Total de resultados possíveis, total de comissões de 4 pessoas a partir de um grupo de 16. Eu vou escolher 4 pessoas a Bangu, sem a necessidade de fazer médico, engenheiro, engenheiro. Então, aqui eu tenho 1.820 situações de escolha de 4 elementos dentre 16. E agora eu vou para os casos favoráveis. Bom, os casos favoráveis, como tu viste aqui, eu tenho que ter 2 médicos e 2 engenheiros. Eu vou repetir aqui, ó. 2 médicos e 2 engenheiros. Esses 2 médicos, eles são escolhidos a partir dos médicos. Eu vou escolher 2 médicos a partir do quê? Do grupo de médicos. Quantos médicos são? 6. Então, aqui eu tenho combinações de 6 para escolher 4. E aí eu vou escolher esses 2 médicos dentre 6 médicos. E os engenheiros? Combinações. Quantos engenheiros são? 10. Aliás, aqui é 6 para escolher 2, né?
6 para escolher 2 médicos. Eu preciso de 2 médicos e tenho 6. Combinações de 6 para escolher 2. E aqui combinações de 10 engenheiros também para escolher 2. Para escolher as outras 2 pessoas da comissão. Para formar as 4 pessoas. 2 médicos e 2 engenheiros. E aí eu vou fazer aqui combinações de 6, 2 a 2. Deixa eu fazer aqui num espaço agora. Ver se eu consigo aqui, ó, combinações, fazer aqui, ó, combinações de 6, 2 a 2. Total em cima, 6 fatorial. E embaixo, p fatorial, que é o 2, 2 fatorial. E do lado a diferença, 6 menos 2, 4. 4 fatorial. Vou abrir o 6 até o 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial e 4 fatorial. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. 30 divide por 2, 15. Então, isso aqui, ó, resultou 15. Agora, combinações de 10, 2 a 2. Combinações de 10 engenheiros para a escolha da dupla, que vai formar junto com os outros, com os 2 médicos a comissão. Em cima, 10 fatorial é o total. Embaixo, p fatorial 2, 2 fatorial. E embaixo, 10 menos 2, 8. 8 fatorial. Vou abrir o 10 até o 8. 10 vezes 9 vezes 8. Segura no 8. 2 fatorial, 8 fatorial. Cancelamento de 8 fatorial com 8 fatorial. E aí eu tenho aqui 10 vezes 9, 90, divide por 2 fatorial, que é 2, 90 por 2, 45. Aqui eu tenho, então, 45 possibilidades de escolha da dupla de engenheiros. E o que eu faço com esse 15 e com esse 45? Multiplico. Princípio fundamental da contagem. Eu tenho que fazer uma escolha dividida em 2 partes, em 2 etapas. Calcula uma etapa, calcula outra etapa e multiplica. Isso é princípio fundamental da contagem, quando eu tenho que realizar uma escolha que é dividida em sub-escolhas. Então, eu vou escolher 4 pessoas, mas divididas em 2 grupos de 2. Eu escolho 2, depois eu escolho 2. E multiplico as possibilidades de cada etapa. E aí, 15 vezes 45. 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 4, 22, 22. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 675. Então, obtive aqui 675. Então, esses 675 são os casos favoráveis, ou seja, são as situações onde as comissões são formadas por 2 médicos e 2 engenheiros. Então, aqui eu vou colocar lá em cima os favoráveis, 675. E eu já tenho uma resposta, 675 para 1820. Claro que essa resposta ela não está nas alternativas, né? Porque eu tenho aí simplificações a fazer. Eu posso simplificar isso, por exemplo, 6, 7 aqui dá 13, 18, aqui 10, 11, não dá por 3, tá? Então, olha só, isso aqui não vai dar para simplificar por 3, porque 1820 não dá por 3. Então, eu posso simplificar isso por 5. Então, vou precisar fazer divisão, ó. 675 por 5. 6 dá 1, vezes 5, 5, sobra 1. 17, 17 por 5, 3. 3 vezes 5, 15, 2. 25, 25 por 5 dá 5. 135. Opa, olha aqui, ó. 135, 135. Estou no caminho, hein? Então, em cima, simplifiquei por 5, deu 135.
E aí, se eu simplifiquei por 5 em cima, eu tenho que também dividir por 5 embaixo. E aí, 1820 por 5. Vou fazer aqui também e já apago. 1820 por 5. 1 não dá, 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Me sobra 3. 32 por 5, 6 vezes 5, 30. Me sobra 2, baixa o 20. 20 por 5 dá 4, 364. Então, embaixo deu 364. E eu fiquei, então, com 135, 364 avos, alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.